O capítulo 214 de Jujutsu Kaisen mostrou como o Sukuna ficou impressionado com a força do Itadori. Isso realmente foi algo muito marcante, porque para chamar a atenção de algo ali para o Rei das Maldições, tem que ser alguma coisa especial, tem que ser ali de uma relevância muito especial. E mesmo o Itadori sendo atacado pelo clivado do personagem, o garoto não estava sendo parado. A gente percebe ali que tem uma certa circunstância, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, mas a gente percebe que mesmo com o ataque, qualquer personagem teria parado, seria realmente derrotado pelo Rei das Maldições. Mas o Itadori não, o Itadori continuou em frente. O que levou o Sukuna a começar a ligar os pontos de que talvez o seu planejamento tenha sido executado por outra pessoa. Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui discutir como o Sukuna está ligando os pontos de que talvez ele esteja sendo usado por outra pessoa. Talvez o seu planejamento, as suas ideias, fez com que ele entendesse que estivesse sendo usado por outro personagem de uma forma um pouco antecipada. E como isso vai criar o caos que a gente tanto ama e ao mesmo tempo tanto se desespera pelo mangá de Jujutsu Kaisen. Vamos lá, a gente tem muita coisa pra falar aqui logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, agora tá pra cá. Estamos quase chegando à nossa marca de 100 mil inscritos, falta bem pouco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Jujutsu Kaisen por aqui. Cara, tá tendo muita revelação, muitas questões importantes pra gente conversar. Então agora vai ser um vídeo atrás do outro, pelo menos nessa frenética forma que o Gege tá querendo passar pra nós ali do mangá. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem pontos bem interessantes pra gente falar de Jujutsu por aqui ainda. Vamos lá, né? O capítulo 214 de Jujutsu Kaisen apresenta pra nós uma força imparável, Yuji Itadori. Passando por cima de todas as coisas, Yuji ataca Sukuna sem parar como uma das formas mais incríveis dos últimos tempos em relação ao mangá de Jujutsu Kaisen. Fazia tempo que o Itadori estava precisando realmente de um brilho, de ter realmente esse grande destaque. E esse soco, esse socão que ele vai distribuindo ali no Sukuna durante todo o capítulo é a forma, é a apresentação de como o personagem merecia esse destaque. Isso é tão incrível que chamou até mesmo a atenção do Rei das Maldições. Com o poder do garoto, o Itadori é capaz de mover o Sukuna de lugar e só isso já é uma afronta ao Rei das Maldições, ao ponto dele questionar da onde aquela força do garoto estava vindo. O Sukuna havia sido movido de lugar. Quem move o seu corpo é ele e não outra pessoa, não outro ser, não outra maldição. Essa é uma questão simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz, que mostra a diferença do poder, mostra a diferença entre o Sukuna e os demais personagens. Yuji, esse que havia acabado de tomar um golpe no peito, varando vários edifícios afora, estava na frente do Sukuna como se nada tivesse acontecido. O furacão em forma de um garoto de 15 anos ainda tem a capacidade de chutar um bloco de um prédio como se fosse uma bola de futebol. Tudo isso colocando uma pressão absurda na maldição sem dar tempo para a reação. O Itadori vai fazendo uma coisa atrás da outra ali para combater o Sukuna sem dar tempo para que a maldição consiga reagir aos ataques. E por mais que a gente observe que o Itadori está pressionando ali o Sukuna de uma forma com muitas aspas, né? Porque o Sukuna tá mesmo até dando risada. Ele tá pressionado ali pelo combate, pela força e também pela velocidade do Itadori. Mas pra ele ali, ele tá mais impressionado e tá mais querendo saber onde o poder do Itadori vai chegar do que realmente tentar contra-atacar com uma força total, coisa do
tipo, o que não tira o mérito do Itadori, mas ao mesmo tempo não deixa a situação de uma forma completamente inviável. Isso se torna algo ainda mais claro na mente ali da maldição quando o Sukuna entende que quem fabricou o Itadori, quem realmente fabricou o personagem, foi o Kenjaku. E a fala ali do Sukuna sobre maldito Kenjaku e suas atitudes repugnantes mostram exatamente isso. Essa fala do Sukuna confirma que a maldição sabe que o Itadori é filho do Kenjaku. E o mais interessante, sabe que o Yuji foi feito exatamente para esse momento. Ele sabe que é nesse momento que todas essas circunstâncias que ele está lutando contra o Itadori e a forma como ele tomou o corpo do Megumi havia sido previsto por uma pessoa. Como já falado aqui no canal, o Kenjaku precisa do Sukuna para atingir esse plano, para atingir essa situação. Mas depois que o plano for realizado, o que fazer? Ele sabe que o Sukuna é o rei das maldições. Ele sabe que o Sukuna é o ser mais forte que já pisou no universo Jujutsu. Então, como parar um rei que não é subjugado? Como parar um rei que sempre esteve acima de todas as coisas, fazendo o que queria? Você só pode criar algo, você tem que criar algo para parar esse ser, porque senão o seu plano não vai dar certo. Então o Sukuna começa a entender a partir daqui que o Kenjaku havia previsto todos os pontos, todos os passos que ele iria traçar. Desde ali de pegar o corpo do Megumi até mesmo de confrontar o Itadori. É interessante voltarmos no capítulo 141, quando o Itadori é morto pelo Yuta. O Sukuna logo fica preocupado, mas ele então sorri. Lá no capítulo 2 ou 3, o Gojo fala pro Itadori que a energia do Sukuna e a deles estão fundidas a partir de agora. E depois que o garoto conseguir comer todos os dedos na maldição, ele será um com o Sukuna e poderá ser executado, fazendo com que a maldição desapareça para sempre. Logo depois, podemos questionar que foi nesse momento, nessa perspectiva de memórias, em que o Itadori teve com o Sukuna, e essa fusão ali de situações, quando nós visualizamos no capítulo 143, o Itadori vendo a memória da sua mãe, da pessoa e também do seu pai, sem entender basicamente que sonho maluco era aquele. Será que foi nesse momento que o Sukuna entendeu que o Itadori era filho do Kenjaku? Se a gente conseguir realmente chegar nessa resposta, a gente pode literalmente entender que o Sukuna começou a apostar definitivamente no plano para o Megumi nesse ponto. E se a gente voltar pelo menos uns 20 capítulos, a quase mais ou menos 20 capítulos atrás, a gente vai ter uma resposta. A gente possivelmente vai chegar a uma resposta. Isso tudo porque no capítulo 199, a Anjo revela ao Megumi que a separação de objeto amaldiçoado do seu receptáculo é quase impossível. Em todos os casos que ela tentou fazer essa separação, 99% das vezes deu errado. Ou seja, dizer quase impossível é apenas um elogio. Se não tiver um fator externo que facilite esse 1%, acaba sendo impossível, se torna literalmente impossível. Então, por que o Sukuna decidiu apostar na separação do objeto amaldiçoado da alma do Itadori? A forma que ele poderia fazer isso seria realmente levado ao personagem à morte. Os dois poderiam ser destruídos e 15 dedos do Sukuna poderiam ir para a vala. Então, é nesse momento que a gente pode entender de que o Sukuna já sabia que o Itadori era uma criação do Kenjaku. Logo, ele possuía esse algo a mais. Esse algo a mais que fez ele apostar nesses 1% e conseguido. Fez ele apostar ali nesse 1% e confirmar essa aposta. Ele dobrou essa aposta para fazer com que pudesse libertar o seu ser do corpo do Itadori ao passar o seu poder para o Megumi.
Sabendo dessa informação, Sukuna fortalece ainda mais sua tese que poderia se desvincular do corpo do Itadori, já que o garoto era alguém que aguentaria essa separação e assumiria o poder do Megumi. Tendo essa ideia, tendo essa questão de que o Itadori era um garoto especial, que tinha um corpo especial, essa separação poderia acontecer para o corpo do Fushiguro. Só que quando o Sukuna sai do corpo do Itadori e chama o garoto de maldito, ele entende o que o Kenjaku havia feito. Ele entende que o feiticeiro havia colocado algo a mais no corpo do personagem. Um gatilho para que Yuji despertasse seus verdadeiros poderes assim que Sukuna saísse do seu corpo. Esse talvez seja o ponto máximo de como o Sukuna não estava entendendo da onde estava vindo aquela força macabra que o Itadori estava conseguindo despertar. Talvez sim, se for exatamente isso, Sukuna caiu que nem patinho na armadilha do Kenjaku. Como ele havia falado para o Chozo, o jogo do abate havia cumprido seu propósito. As pessoas não feiticeiras estavam prontas ali para se fundirem e o Sukuna havia caído que nem um patinho no planejamento do Kenjaku. Nessa perspectiva, a gente já começa a entender que o Kenjaku havia criado o Itadori com toda essa mescla de coisas estranhas para fazer isso mesmo, para derrotar o Sukuna. Isso é bem evidenciado quando a gente consegue ver várias características de coisas relacionadas a outros personagens que apareceram na trama. Recessão celestial aparecendo ali em coisas relacionadas ao corpo do Itadori, energia reversa automática na forma como a gente pode evidenciar coisas, partes do corpo aparecendo e desaparecendo, coisas realmente que são encaixadas, peças que vão sendo montadas, porque o Itadori é essa coisa bizarra fabricado pelo Kenjaku exatamente para parar o Sukuna. E a maldição já está começando a entender isso. Afinal, o Yuji é o único capaz de aguentar um ataque com toda a força dos 15 dedos do Sukuna e se levantar como se nada tivesse acontecido. É o único com uma resistência absurda a ter o seu corpo dilacerado, mesmo o Sukuna sendo nerfado pelo Megumi, e ainda permanecer de pé. Ele é o único personagem que consegue ter toda essa proeza. A forma realmente como o Sukuna cortou o jogo como se fosse nada, e ao mesmo tempo como o Sukuna conseguiu dilacerar uma maldição de nível especial como se fosse nada, com apenas 1 ou 2 dedos do seu poder. Então a gente percebe que o Itadori tem algo especial. A criação do personagem tem algo especial. Por mais que o Itadori não seja especial, ele se torna especial quando se trata de um confronto contra a maldição. A fala do Sukuna no final do capítulo sobre maldito Megumi Fushiguro é referenciado que havia caído na armadilha do Kenjaku. Se ele não conseguir derrotar o Itadori do lado de fora e subjugar a mente do Fushiguro pelo lado de dentro, não terá Sukuna para contar história. O caos pode se instalar ainda mais de outras formas, mas a maldição precisa fazer algo. Senão, da mesma forma como Yuji subjugava o seu ser, o Fushiguro também fará.